Há aproximadamente 5 meses atrás dei a minha opinião sobre a MPW, porque surpreendentemente, nessa altura, era a ação mais comprada em Portugal. Eu perguntei a mim mesmo o porquê de haver tantos portugueses a comprar este REIT tão repentinamente. Depois de procurar, apercebi-me que houve vários youtubers estrangeiros e artigos a falar bem exageradamente e também erradamente. Existem rumores que foi pago artigos para falarem bem desta empresa, falar bem do dividend yield e mesmo a nível fundamental, apesar de nível fundamental não ser a melhor escolha, na minha opinião. Ou seja, de certo modo, há muitos portugueses a dar mais valor ao conteúdo lá fora do que em Portugal, mesmo que o youtuber ou escritor não tenha qualquer formação na área. Infelizmente, eu acredito que isto é algo tipicamente cultural, mas também porque alguns artigos ou vídeos estrangeiros podem ser mais apelativos ou bem editados. Mas a verdade é que, em termos de qualidade do conteúdo em si, fica muito aquém. Por isso, a minha dica é que deves priorizar sempre a qualidade do estudo partilhado e não a nível de entretenimento. Dito isto, vou partilhar contigo como previ que seria provável cortarem os dividendos e, consequentemente, o preço do REIT continuar a cair. Olá, o meu nome é Gustavo e hoje vou partilhar contigo algumas métricas e rácios para teres cuidado antes de comprares uma ação para dividendos. Como irei utilizar a MPW como exemplo, então vou partilhar o meu estudo de há 5 meses atrás. Por isso, primeiro, procurar se existem processos abertos na respectiva empresa que pode impactar negativamente. Depois, ter muito cuidado se o Cash Dividend Payout Ratio estiver acima de 90%. Em termos de Cash Dividend Payout Ratio, temos uma classificação de D- de 94%, isto aqui relativamente ao cash, ou seja, é o rácio entre os dividendos por ação, que é que paga aos acionistas, e os resultados que é gerados pela empresa por ação, por isso é o rácio entre estes dois, e que dá aqui 94,52%, o que é bastante elevado, é por isso que dá aqui uma classificação tão má, porque quanto mais elevado for, pior. Ainda por cima, tendo em conta a mediana do setor. De seguida, ver o AFFO Payout Ratio, ainda por cima, sendo um REIT, é importante, e ter cuidado quanto mais elevado for. Por isso, neste caso, 81,69% é considerado elevado. Qual é a sua capacidade de pagar aos acionistas? E neste momento está de volta dos 81,69%, o que é bastante, é mesmo muito elevado. Depois, ver se existe um endividamento muito superior aos capitais próprios, ou seja, se possível evitar um debt to equity superior a 100%. Este rácio não é super importante porque cada caso é um caso e também depende do setor que a empresa está inserida. E ainda mais sendo que os passivos de curto prazo não conseguem cobrir de todo os passivos de longo prazo. É verdade que a discrepância é significativa, mas estamos a comparar aqui os ativos correntes com os passivos não correntes, por isso ainda é aceitável. Depois, ver se o interest coverage está dentro do que é considerado aceitável, conforme esta tabela pode guiar-te, mais ou menos. O rácio entre os dois dá aqui o interest coverage, mas está de 2,9 vezes. Isto está dentro do mínimo aceitável. Eu até posso pôr aqui uma tabela de referência, só para tu teres uma noção. Entre 1 e 2 o risco é obviamente elevado, entre 2 e 3 é o mínimo aceitável, acima de 3, ou seja, entre 3 e 7 é bom e acima de 7 é, digamos, seguro. Ok, também depende de caso para caso. E o Cash Flow Coverage é exatamente aquilo que já vimos no segundo ponto, relativamente ao Cash Dividend Payout Ratio. Por isso, muita atenção a isto. Vamos anteriormente, deixa-me lá ver onde é que foi aqui. Por isto que eu expliquei aqui, que até tem uma má classificação, é o mesmo disto. Por isso, se tu fores ver aqui, está 94% e se formos ver atrás, também está cerca de 94%. Também conseguimos ver se houve inside sell no último ano e assim ter uma percepção do que pode estar a acontecer dentro da empresa. Porque se houver muitas vendas, pode significar que algo negativo ainda está para ser relatado publicamente. E estamos a falar aqui de uma quantia significativa de 19 milhões de dólares, ainda é muito. É bastante. E se nós formos ver os nomes, ainda por cima de quem mais vendeu, vemos que é o Edward Aldag. E este é um dos principais nomes que está aqui nos gestores de topo, por isso sim, eu vejo isto como um aspecto até bastante negativo. De qualquer modo, isto ainda pode não ser o suficiente para algumas pessoas, ou seja, não é por estar a mostrar isto tudo que podem dizer, ok, Gustavo, isso é muito interessante, mas ainda não é o suficiente para eu não comprar essa empresa, porque continuam a ter um dividend yield tão elevado. Ok, mas o dividend yield pode ser elevado, mas se eles continuarem a desvalorizar, então pode não compensar. Eu também utilizei um modelo de avaliação apropriado para dividendos, que neste caso é o DDM, para confirmar que não seria uma boa compra segundo o meu estudo. Podem ter aqui uma desvalorização ainda de 24%, o que é bastante, ok? Ainda por cima utilizando este modelo. Por isso, esta foi a minha conclusão. Para teres cuidado, especialmente se for para longo prazo, porque sim, eles têm neste momento um dividend yield de 15,65%, mas se as coisas continuarem como estão, então provavelmente, ou seja, muito provavelmente, vão cortar. Se não for no médio prazo, é no longo.
por isso eu teria aqui cuidado. Eu, na minha opinião, não vou comprar e tenho outra em mente. Ainda por cima, com tudo o que está acontecendo no mercado, apesar de hoje estar a ser um dia positivo, o que eu vou fazer é adquirir uma empresa que torne o meu portfólio dentro dos dividendos um pouco mais estável, mas ainda dentro do setor da saúde. Assim sendo, mesmo que seja um dos maiores fundos de investimento imobiliário no setor da saúde e que pudesse ter um dividend yield muito apelativo, não é o suficiente para comprar cegamente, que foi o que muitos portugueses fizeram. Para além que isto também implicou uma queda dos 7,66 até o valor atual, que é uma queda superior a 10% numa questão de 5 meses, para além do corte dos dividendos. Quero desde já alertar que não estou a ser pessimista nem otimista. Aliás, inicialmente, quando vi tanto hype em torno deste REIT, também queria comprar, pois se está a um preço tão inferior e tinha um dividend yield tão aliciante, então por que não? Mas depois de estudar e apresentar todos os pontos que referi, então fez-me ver que poderia cometer um grande erro se adquirisse. Agora teve o tal corte nos dividendos de aproximadamente 50%, que é bastante, e por alguma razão o título dos artigos é logo insinuar que este corte pode ser positivo, em vez de entregar simplesmente a notícia do tal corte. Parece, de certo modo, notícias com alguma manipulação de informação e devemos ter cuidado quando fazemos o nosso próprio estudo, porque muita informação pode estar enviesada. A verdade é que é preciso algum tempo para estudar o desempenho da empresa após este corte e não assumir logo que pode ser bom. Por isso, no futuro irei novamente estudar esta empresa para entender se poderá ser uma boa altura ou não. Mais uma vez, tenha cuidado com o conteúdo na internet, pois há muita desinformação. Espero que isto te ajude e até uma próxima.